Paz Inverencial. Em continuidade à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento, neste 19º vídeo falarei sobre as dimensões superiores da natureza. Em muitas escrituras sagradas de diferentes religiões, há menções de seres que habitam regiões celestiais, as dimensões superiores, e seres que habitam regiões infernais, as dimensões inferiores. Disse o venerável Mestre Jesus, abre aspas, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, fecha aspas. Com esse trabalho do despertar da consciência, com esse trabalho da cristificação, vamos acessando a essas dimensões superiores da natureza, ao reino dos céus. Mas o que é uma dimensão superior da natureza? É um universo paralelo ao universo físico que conhecemos e que vibra com uma frequência bem definida, uma região regida por leis naturais específicas, onde habitam seres que, para se moverem nessa região, possuem um corpo específico, incorruptível. Pode-se fazer uma analogia dessas dimensões da natureza com as ondas eletromagnéticas de rádio. As ondas de rádio existem e estão por aí, pelo ar. Estão aqui e agora, no espaço circundante, transpassam-se umas às outras, sem se misturarem. Obviamente, não temos um sentido físico capaz de perceber essas ondas de rádio, mas podemos detectá-las, percebê-las por meio de um aparelho, o rádio. Assim como precisamos de um rádio para detectar ondas eletromagnéticas ou ouvir a nossa emissora de rádio preferida, assim também precisamos despertar a nossa consciência para detectar, para perceber, para adentrar e saber em qual céu, em qual dimensão superior nos encontramos em determinado momento. E por que não se tem a percepção da realidade dessas dimensões, dessas regiões celestiais? Porque a consciência dorme profundamente. Mesmo a consciência ordinária de vigília, aquela que se relaciona com os 5 sentidos e o cérebro, essa consciência que temos aqui no mundo físico, dorme profundamente. Passamos o dia a sonhar, a fantasiar. Carregamos os egos em nosso interior e esses egos o tempo todo querem tomar o controle de nossa mente. Passamos o dia preocupados com o que comer, beber, vestir, com os eventos que vamos participar, com os boletos que temos que pagar e etc. Somente com um estado de consciência correto teremos acesso a essas dimensões. À medida que vamos eliminando os egos de nosso interior, vencendo a luta contra os egos, vamos alterando nossos distintos estados de consciência. A percepção de tudo que vemos, ouvimos, sentimos e tocamos aqui no mundo físico, infelizmente, está centrada nos egos que carregamos interiormente. Quando observamos um evento qualquer, um fenômeno qualquer, dificilmente capturamos sua realidade, porque os egos que carregamos interpretam esses eventos ou fenômenos e se utilizam de nossa mente para formarem conceitos e preconceitos acerca desses eventos e fenômenos. Não percebemos a realidade dos eventos e fenômenos porque nossa consciência, que está adormecida, não participa desse processo. Então, a nossa percepção da realidade é falseada. Temos dificuldade em perceber até o curto período de transição do estado de vigília para o estado de sono, aquele momento que ocorre o desdobramento astral. Nessas regiões superiores, com a consciência desperta, pode-se encontrar, cada um em sua morada, em seu respectivo céu, aquelas hierarquias divinas que não caíram,
os anjos, os arcanjos, os principados, as potestades, as virtudes, os tronos, os Elohims, os querubins e os serafins. A diferença entre um anjo e um arcanjo é o grau de consciência que cada um possui. Como dito em vídeos anteriores, quanto maior o grau de consciência do iniciado, maior o grau de amor desse iniciado. Todo aquele que se cristifica atinge o estado de consciência serafínico. Prezados estudantes, entendam agora porque somente um cristificado, aquele que encarnou o Cristo, aquele que se converteu em amor, aquele que atingiu o estado de consciência serafínico, pode passar pelos querubins com espadas flamejantes que guardam o caminho da árvore da vida, que guardam a entrada da região do sagrado absoluto, a morada de nosso Pai que está em secreto, para sentar-se à direita dele. Temos que aprender a sair em astral conscientemente. No mundo mental, vamos combater o ego com eficácia. Aqui no mundo físico, durante nosso cotidiano, ficamos identificados, fascinados por causa dos egos. Abre aspas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Fecha aspas. E por que poucas pessoas tiveram acesso a essas regiões da natureza, viram e ouviram coisas que aos seres humanos não lhes é dado compreender? Porque essas poucas pessoas buscaram em algum momento de sua vida a santificação, eliminaram de seu interior os egos. Prezados estudantes, lembrem-se que o ego não pode subir ao céu, a essas regiões celestiais, porque não desceu do céu, abre aspas, e ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, fecha aspas. Por isso temos que encarná-lo. Existem 9 dimensões superiores, 9 céus, simbolicamente são eles: o céu da lua, a dimensão astral ou o mundo astral, a morada dos anjos; o céu de Mercúrio, a dimensão mental ou o mundo mental, a morada dos arcanjos; o céu de Vênus, a dimensão causal ou o mundo causal, a morada dos principados; o céu do Sol, a dimensão búdica ou intuicional, a morada das potestades; o céu de Marte, a dimensão átmica, região de Átman, a morada das virtudes; o céu de Júpiter, o Nirvana, a morada dos Elohims; o céu de Saturno, o mundo paranirvânico, a morada dos tronos; o céu de Urano, o mundo mahaparanirvânico, a morada dos querubins; o céu de Netuno, o empírio, a morada dos serafins. Neste vídeo falarei somente sobre as 6 primeiras dimensões até o mundo causal, pois essas são importantes para a compreensão do trabalho de cristificação. Tanto o mundo físico, a terceira dimensão, quanto as dimensões superiores são governadas por leis. Essas leis estão relacionadas com a mecanicidade, com a materialidade de cada dimensão. Cada dimensão possui uma quantidade, um número de leis. Quanto mais sutil for a dimensão superior da natureza, menor o número de leis na qual ela é governada, menor a mecanicidade. Ninguém nega que vive no mundo de 3 dimensões, o mundo tridimensional, no universo físico. Chamamos esse mundo também de mundo físico, de mundo material. Todo mundo tem consciência, mesmo que subjetiva, da existência do mundo físico. Chamamos esse mundo tridimensional de dimensão física.
mas ele não é um céu, não é uma dimensão superior. Aqui no mundo físico possuímos um corpo físico e podemos conhecer muitos lugares dessa dimensão. A quarta dimensão é o tempo, é conhecida como a região etérica de nosso planeta. Nessa dimensão se encontra o segredo vital de toda a mecânica, de toda a vida. Nessa dimensão podemos adentrar com o nosso corpo físico. Aqueles ginas bem-aventurados que, felizes, moram nos campos elíseos, na terra que mana leite e mel, não caem certamente sob a regência de Deuteronômio ou segunda lei, que tanto atormenta os mortais. A quinta dimensão é conhecida como a eternidade e está dividida em duas dimensões, dois mundos, o astral superior e o mental superior. Como dito em vídeos anteriores, a quinta dimensão é o mundo dos sonhos. Na quinta dimensão, no mundo astral, o passado, o presente e o futuro coexistem. Podemos sonhar com eventos que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Mas não podemos alterar o passado e nem o futuro, e muito menos garantir que o acontecimento futuro visto no astral possa cristalizar, acontecer aqui no mundo físico. No astral superior, pode-se consultar o livro da vida, que contém os registros das consequências de nossos pecados, ou seja, as consequências de nossas más ações e as consequências de nossas boas ações. Prezados estudantes, sabei que no mundo astral as coisas são vistas tais como aqui no mundo físico. As pessoas durante o sono e depois da morte física veem tudo ali de forma tão igual quanto ao mundo físico, que nem sequer suspeitam que estão fora de seu corpo físico. Na quinta dimensão, no mundo mental, com a consciência desperta nesse mundo e com o corpo mental, o corpo incorruptível já fabricado, devemos estudar a legião de egos. Devemos invocar nossa legião de egos e inquirir a cada um deles como rouba nossas energias, como ele se manifesta e toma o controle de nossa mente, como ele, o ego, age em nosso cotidiano e mantém nossa consciência adormecida. Prezados estudantes, é terrível saber que toda essa legião, que todos esses egos são nós mesmos, pois estão engarrafando, aprisionando nossa consciência. A sexta dimensão, o mundo causal, está além do tempo. Nessa região não existe eternidade, nem passado, nem futuro. O tempo não existe. É nessa dimensão, em uma etapa mais avançada do trabalho de cristificação, que o Cristo entra no iniciado e é colhido pela lei dos 7 para eliminar nesse iniciado a raiz do ego, o eu causa. Na sexta dimensão, as formas mentais não existem mais. É conhecido também como o mundo eletrônico. Segundo o venerável mestre Samael, o azul elétrico profundo resplandece maravilhoso nessa região e cintila por aqui, por acolá, saturando com uma deliciosa voluptuosidade espiritual indescritível. É o mundo das causas naturais, como um oceano sem limites nem margens. A incessante ondulação da ação e consequência flui e reflui ali de instante a instante. Tudo que acontece aqui na Terra, primeiro acontece no mundo causal e depois sucessivamente descendo pelas demais dimensões da natureza até chegar, até cristalizar aqui na Terra. Quando sairmos em astral conscientes ou quando despertarmos a consciência, atingindo o êxtase por meio da meditação, vamos vivenciar, experimentar a terrível realidade dessas dimensões superiores, dessas regiões celestiais. Prezados estudantes, se queremos adentrar nessas regiões superiores,
deveremos trabalhar de forma equilibrada com os 3 fatores de revolução da consciência, para depois, em uma etapa mais avançada desse trabalho, encarnar o Cristo íntimo em nosso interior. Prezados estudantes, até aqui falei acerca das dimensões superiores da natureza. Finalizando, visitem nosso site e baixem gratuitamente os livros do Venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe o seu comentário. Boa leitura, boas práticas e até ao próximo vídeo. Paz inverencial.